Capítulo 3. Da responsabilidade para com terceiros na superfície. Artigo 268. O explorador responde pelos danos a terceiros na superfície, causados diretamente por aeronave em voo ou manobra, assim como por pessoa ou coisa dela caída ou projetada. Parágrafo 1º. Prevalece a responsabilidade do explorador quando a aeronave é pilotada por seus prepostos, ainda que exorbitem de suas atribuições. Parágrafo 2º. Exime-se o explorador da responsabilidade se provar que é: Inciso 1. Não há relação direta, de causa e efeito, entre o dano e os fatos apontados. Inciso 2. Resultou apenas da passagem da aeronave pelo espaço aéreo, observadas as regras de tráfego aéreo. Inciso 3. A aeronave era operada por terceiro, não preposto nem dependente, que iludiu a razoável vigilância exercida sobre o aparelho. Inciso 4. Houve culpa exclusiva do prejudicado. Parágrafo 3º. Considera-se a aeronave em voo desde o momento em que a força motriz é aplicada para decolar até o momento em que termina a operação de pouso. Parágrafo 4º. Tratando-se de aeronave mais leve que o ar, planador ou asa voadora, considera-se em voo desde o momento em que se desprende da superfície até aquele em que ela novamente retorne. Parágrafo 5. Considera-se em manobra a aeronave que estiver sendo movimentada ou rebocada com áreas aeroportuárias. Artigo 269. A responsabilidade do explorador estará limitada, inciso 1, para aeronaves com peso máximo de 1.000 kg, a importância correspondente a 3.500 OTNs, obrigações do Tesouro Nacional. Inciso 2. Para aeronaves com peso superior a 1.000 kg, a quantia correspondente a 3.500 OTNs, obrigações do Tesouro Nacional, acrescida de 1/10 do valor de cada OTN, obrigação do Tesouro Nacional, por quilograma que exceder a 1.000. Parágrafo único. Entende-se por peso da aeronave o autorizado para decolagem pelo certificado de aeronavegabilidade ou documento equivalente. Artigo 270. O explorador da aeronave pagará aos prejudicados habilitados 30% da quantia máxima a que estará obrigado, nos termos do artigo anterior, dentro de 60 dias a partir da ocorrência do fato. Artigo 252 e 253. Parágrafo 1º. Exime-se do dever de efetuar o pagamento o explorador que houver proposto ação para isentar-se de responsabilidade sob alegação de culpa predominante ou exclusiva do prejudicado. Parágrafo 2º. O saldo de 70% será rateado entre todos os prejudicados habilitados, quando, após o decurso de 90 dias do fato, não pender qualquer processo de habilitação ou ação de reparação do dano. Artigo 254 e 255. Artigo 271. Quando a importância total das indenizações fixadas exceder ao limite de responsabilidade estabelecido neste capítulo, serão aplicadas as regras seguintes. Inciso 1. Havendo apenas danos pessoais ou apenas danos materiais, as indenizações serão reduzidas proporcionalmente aos respectivos montantes. Inciso 2. Havendo danos pessoais e materiais, metade da importância correspondente ao limite máximo de indenização será destinada a cobrir cada espécie de dano. Se houver saldo, será ele utilizado para complementar indenizações que não tenham podido ser pagas em seu montante integral. Artigo 272. Nenhum efeito terão os dispositivos deste capítulo sobre o limite de responsabilidade quando: Inciso 1.
o dano resultar de dolo ou culpa grave do explorador ou de seus prepostos. Inciso 2. Seja o dano causado pela aeronave no solo e com seus motores parados. Inciso 3. O dano seja causado a terceiros na superfície por quem esteja operando ilegal ou ilegitimamente a aeronave. Capítulo 4. Da responsabilidade por abarroamento. Artigo 273. Considera-se provenientes de abarroamento os danos produzidos pela colisão de duas ou mais aeronaves em voo ou em manobra na superfície, e os produzidos às pessoas ou coisas a bordo por outra aeronave em voo. Artigo 274. A responsabilidade pela reparação dos danos resultantes do abarroamento cabe ao explorador ou proprietário da aeronave causadora, quer a utilize pessoalmente, quer por preposto. Artigo 275. No abarroamento em que haja culpa concorrente, a responsabilidade dos exploradores é solidária, mas proporcional à gravidade da falta. Parágrafo único. Não se podendo determinar a proporcionalidade, responde cada um dos exploradores em partes iguais. Artigo 276. Constituem danos de abarroamento sujeitos à indenização. Inciso 1. Os causados a pessoas e coisas a bordo das aeronaves envolvidas. Inciso 2. Os sofridos pela aeronave abarroada. Inciso 3. Os prejuízos decorrentes da privação de uso da aeronave abarroada. Inciso 4. Os danos causados a terceiros na superfície. Parágrafo único. Incluem-se no ressarcimento dos danos as despesas, inclusive judiciais, assumidas pelo explorador da aeronave abarroada em consequência do evento danoso. Artigo 237. A indenização pelos danos causados em consequência do abarroamento não excederá: inciso 1. Aos limites fixados nos artigos 257, 260 e 262, relativos a pessoas e coisas a bordo, elevados ao dobro. Inciso 2. Aos limites fixados no artigo 269, referentes a terceiros na superfície, elevados ao dobro. Inciso 3. Ao valor dos reparos e substituições de peças da aeronave abarroada, se recuperável ou se seu valor real imediatamente anterior ao evento, se inconveniente ou impossível a recuperação. Inciso 4. Ao décimo do valor real da aeronave abarroada, imediatamente anterior ao evento, em virtude da privação de seu uso normal. Artigo 278. Não prevalecerão os limites da indenização fixados no artigo anterior. Inciso 1. Se o abarroamento resultar de dolo ou culpa grave específico do explorador ou de seus prepostos. Inciso 2. Se o explorador da aeronave causadora do abarroamento tiver concorrido, por si ou por seus prepostos, para o evento, mediante ação ou omissão violadora das normas em vigor sobre tráfego aéreo. Inciso 3. Se o abarroamento for consequência de apossamento ilícito ou uso indevido da aeronave, sem negligência do explorador ou de seus prepostos, os quais, nesse caso, ficarão eximidos de responsabilidade. Artigo 279. O explorador de cada aeronave será responsável, nas condições e limites previstos neste Código, pelos danos causados. Inciso 1. Pela colisão de duas ou mais aeronaves. Inciso 2. Por duas ou mais aeronaves, conjunta ou separadamente. Parágrafo único. A pessoa que sofrer danos ou os seus beneficiários terão direito a ser indenizados, até a soma dos limites correspondentes,
a cada uma das aeronaves, mas nenhum explorador será responsável por soma que exceda os limites aplicáveis às suas aeronaves, salvo se sua responsabilidade for ilimitada, por ter sido provado que o dano foi causado por dolo ou culpa grave. Parágrafo 1º do artigo 248.